Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao UFPE o convite. Eu estou me sentindo muito bem aqui, porque eu estou sempre envolvida com eventos de memória e eu estava precisando de interlocutores na área de informação, então eu estou muito feliz com o evento. Parabenizo o Galindo e toda a sua equipe. E eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente das demais. Eu preparei alguns slides até por conta da experiência vivida aqui, mas eu vou deixar para o final. Então, eu pedi para ele botar só o primeiro, que é o título e o subtítulo que não constava, né, do programa, que é Que Memória Preservar para o Futuro, mas numa abordagem ecológica sobre sustentabilidade digital. É um campo novo do ponto de vista da sua sistematização, não é, do discurso, e as questões que eu vou levantar são realmente questões ainda sem respostas bem definidas, mas que, até pelo que eu ouvi aqui de todos os palestrantes, de um modo ou de outro, cada um toca nesse problema da sustentabilidade, do reuso, não é? Que é um problema, digamos assim, ecológico, né? Que a gente vive hoje. Quero agradecer aqui a presença do meu companheiro. A gente tem algumas coisas escritas juntos, trabalhamos muito no GT10, né? Criamos o GT e, enfim, somos parceiros já há algum tempo. Vocês vão me desculpar, eu vou ler, porque senão eu vou me perder, o tema é mais teórico e depois a gente descontrai com algumas imagens que eu trouxe para ilustrar essa fala. Então, a primeira parte eu vou tentar discutir o que seria esse objeto que todos os palestrantes falaram e as perguntas dos participantes também sobre o objeto digital. Afinal, o que poderia ser esse objeto digital? Que diferença há entre o objeto que não é digital e esse objeto, entre aspas, novo, né, que surge com toda essa força num momento em que a gente digitaliza os nossos acervos, as nossas coleções, e transforma um livro em objeto digital, não é? Uma peça de museu, uma cerâmica em objeto digital. Então, o contexto das pesquisas sobre a história da vida dos objetos naturais e dos artefatos criados por nós parece se deslocar do espaço memorial ocorrido na virada do século XX para o século XXI, em um campo mais inclusivo, plural e conectado, portanto, mais complexo, no sentido em que Edgar Morin conceitua a complexidade do pensamento. Na verdade, o que a gente sente é que o que nós vamos discutir aqui nesse texto é uma questão de conhecimento. Para o autor, complexos significa o que tece junto. E, assim, o objetivo do pensamento é, ao mesmo tempo, unir, contextualizar e globalizar e aceitar o desafio da incerteza. Morin denomina de pensamento complexo aquele que deve ligar a autonomia à dependência e diz que esta concepção dá-nos uma lição de prudência, de método e de modéstia. Então, acho que, na verdade, é isso
é uma questão de compreender a autonomia dos objetos e as dependências em relação ao cenário ou ao contexto em que esses objetos surgem. Então, ao lado dos estudos memoriais, busca-se responder a questionamentos filosóficos, antropológicos, tecnológicos, ambientais, informacionais, entre outros, sobre a vida social das coisas. No contexto dos estudos em comunicação, esse campo vem sendo denominado de ecologia das mídias, epistemologia reticular, abordagem ecológica, que foi a que eu privilegiei, cultura ecológica, tecnologias ecológicas, redes ecológicas digitais, territorialidades conectivas, entre outras. A gente está precisando fazer uma ontologia sobre todos esses conceitos, porque eles aparecem com nomes e títulos variados, mas que, na verdade, podem representar a mesma coisa. Então, a partir de 2 seminários realizados na UERJ, do Rio de Janeiro, e em outras universidades, um em 2012 e outro em 2015, alguns pensadores que participaram desse seminário, que se chamava A Vida Secreta dos Objetos, sendo que o primeiro tinha um subtítulo Ecologias das Mídias, que foi o realizado em 2015, e o realizado em 2012, ele tinha o mesmo título, A Vida Secreta dos Objetos, mas o foco era nas medialidades, materialidades e temporalidades. A importância que o objeto assume nessa virada ecológica diz respeito não só à sua materialidade ou à sua imaterialidade, mas, sobretudo, à sua posição no contraponto do diálogo natureza versus cultura, em que o objeto vai atuar, ora como sujeito, ora como um mediador. Segundo Latour, que participou do primeiro seminário, mais do que tentar definir o que é o objeto, o interessante é colocá-lo como actante ao lado das redes de atores que constroem o conhecimento em fronteiras quebradas e desfeitas de dualismos ou de categorizações. Quando Paul Klee diz agora os objetos me percebem, significa compreender que sua trajetória atual não é mais a da ordem do inanimado, mas do organismo vivo. Isso é uma novidade imensa, imaginar que os objetos são seres vivos também. Latour afirma que os objetos não podem ter uma vida clandestina, por serem vivos, e, para isso, precisam ser socializados ou classificados e documentados. Para Máximo de Felice, que participou do segundo seminário, em 2015, os objetos possuem uma existência técnica, não no sentido da técnica de uma montagem industrial, mas tomando a ideia de técnica como a arquitetura do conhecimento. Para o autor, as redes de territorialidades conectivas de indivíduos, dispositivos, informações e banco de dados, como uma espécie de epistemologia reticular, ao se conectarem à rede, os membros alteram sua essência, a sua infomatéria, imagem, pixel ou circuito informativo. Sendo assim, a conexão, para além da documentação apontada por Latour, ultrapassa a etiquetagem
que constrói o banco de dados. O que se dá com a digitalização dos objetos é, de fato, uma mudança de estado, ou um vir a ser de um outro tipo. A abordagem ecológica de Felitti vê a natureza, o mar, o ar, também como mídia, onde a comunicação não é apenas um processo, mas um ato conectivo de interação e transformação. Em síntese, é um evento. Bem, então, na verdade, eu acho que a gente está escapando de um movimento memorial em que precisaríamos preservar toda a produção do conhecimento para um mundo mais ecológico, em que a sustentabilidade, o reuso, o reemprego, a reciclagem possa ser desenvolvida não só para os objetos, para agradar aí o Sayão, não digitais. Ele brigou comigo porque disse que o contrário de digital não é analógico. Eu falei, é físico? Não, também não é físico. Então, é não digital, por enquanto, né? Essa virada ecológica, ela nos pega também nesse campo da ciência da informação. Então, na filosofia, em Aventuras da Epistemologia Ambiental, Henrique Leff afirma que a crise ambiental ela é, de fato, uma crise do conhecimento. E aí a gente já se sente bem dentro dessa área, né? O paradigma ecológico parece estar contaminando vários campos do saber, com suas questões principais que dizem respeito às relações dos seres com o meio ambiente e aos modos de conhecer praticados no mundo. Vale esclarecer que a questão em pauta nessa fala, ela diz respeito aos objetos digitais de natureza lógica, ou os softwares, e não ao lixo eletrônico, que seria o lixo de hardware, sobre o qual existem já inúmeros trabalhos feitos, sendo um dos mais importantes para mim o livro Digital Rubbish, A Natural History of Electronics, de Jennifer Gabrys, lançado em 2014. Ela vai criar uma teoria dos objetos, mas o foco desse livro é a sustentabilidade do mundo com o lixo eletrônico, não é? Os equipamentos, as placas, etc. Boaventura Santos, em 2007, no âmbito da epistemologia, diz que o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal que consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que essas últimas, as invisíveis, fundamentam as visíveis, ou as primeiras. O autor reconhece que há uma disputa entre as formas de verdade científica e não científicas, exemplificando com o que constitui os conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou indígenas, por se encontrarem para além do universo do verdadeiro e do falso. Defende, como consequência, uma ecologia de saberes que não ocorre apenas no nível do logos, mas também no nível do mitos, fecho aspas. E lança a pergunta: como identificar os diversos saberes e avaliar as intervenções praticadas se a utopia do interconhecimento consiste em aprender outros conhecimentos sem esquecer os nossos próprios? Quer dizer, é uma luta aí entre o acúmulo de informações, em que nós fomos pautada pelo positivismo, no sentido de dizer ninguém conhece do nada, nós temos um conhecimento anterior, isso justifica a acumulação do conhecimento, né? E é a partir desse conhecimento prévio que a gente avança no conhecimento. Isso
justifica e nos coloca numa posição de que temos que guardar todo o conhecimento produzido. Isso fez parte da nossa vida até a entrada no século XXI. Nosso objetivo de estudo se insere nessa discussão, que é um espaço ínfimo dentro de todas as discussões desse vasto campo, e é representado na trajetória, né, ou no ciclo de vida, ou nas representações de narrativas memoriais que são produzidas, selecionadas, adquiridas, organizadas em espaços físicos e lógicos e disseminadas, compartilhadas, consumidas, recicladas ou destruídas. Essa imagem cíclica da história de vida de um artefato, digital ou não digital, é uma representação do modo de conhecer, portanto, variável em função dos modos de conhecer praticados por um indivíduo, por um grupo ou pela sociedade ou sociedades. Nas fronteiras, então, do campo da ciência da informação e da memória social, está claro que o processo de organização e transmissão de uma narrativa inscrita em um meio reprodutível exige a redução semântica e simbólica de seu conteúdo como condição de atingir a produção de um sentido. No entanto, a pluralidade de significados se mantém virtualmente ao desconstruirmos as narrativas para armazená-las em banco de dados. Quando produzimos uma narrativa em meio eletrônico ou digitalizamos uma narrativa produzida em meio não eletrônico, como um livro em papel, seria um meio impresso, ela será desconstruída pelos indexadores, humanos ou automáticos, e seus elementos constituintes receberão etiquetas de individualização para alimentar determinado banco de dados. Quer dizer, como é que se dá esse processo de desconstrução da frase, de um sintagma, para compor uma coleção de objetos paradigma? Que é mais ou menos isso que a gente faz, não é? Quando a gente indexa, usando aí uma linguagem comum, nós desconstruímos a frase e a representamos por um conjunto de palavras-chave que nada mais são do que a representação de uma matriz, não é, de endereços e atributos dos objetos que nós pretendemos indexar para recuperar posteriormente. Manovich discute a lógica do banco de dados como a antítese da narrativa. Então, assim, de um lado a gente tem a narrativa, de outro a gente tem palavras soltas que, unidas diante de um determinado propósito, podem recuperar aquela narrativa ou aquele sintagma que foi desconstruído, né? Então, assim como Benjamin toma a informação para anunciar a morte da narrativa, é um bom autor para a gente discutir esse aspecto, Manovich toma o romance e, posteriormente, o cinema, que privilegiaram a narrativa como forma principal de expressão cultural da era moderna, como contraponto à era do computador, que apresenta seu correlato à narrativa, que é justamente o banco de dados. Segundo o autor, um banco de dados pode ser definido como um conjunto de dados estruturados em forma de redes, hierarquias e relações. Os dados são objetos digitais que possuem 5 qualidades. A primeira, codificação numérica, descrita em linguagem matemática, o que gera a possibilidade
de manipulação por algoritmos. Então, a gente transforma o objeto em números, né? Primeira característica. A segunda é a modularidade ou estrutura fractal. Quer dizer que a mesma estrutura pode aparecer em diversas escalas. Em terceiro lugar, a automação, a criação de novos objetos em função das qualidades anteriores. A quarta, a mutabilidade ou variabilidade, o objeto se apresenta em múltiplas versões. E a quinta, a transcodificação ou a tradução para um outro formato. Aqui a gente já vai tendo uma pequena ideia do que todos eles estão querendo dizer ao dar vida ao objeto. Ou seja, a possibilidade de que o objeto se torne autônomo no sentido de, num conjunto de rede, ele possa se modificar automaticamente sem a intervenção direta do homem, do humano. Qual seria, então, a diferença real entre narrativa e banco de dados? Na narrativa, os objetos que compõem a frase são predispostos em uma ordem linear que lhes confere sentido, já que uma das características de qualquer língua é a linearidade. No banco de dados, esses mesmos elementos são organizados como dados potenciais, isolados um dos outros por etiquetas, como um quebra-cabeça para a construção, sob demanda, de uma circunstancial narrativa. Portanto, o banco de dados, depois das considerações de Felitti, pode ser ou não um depósito de objetos, que a qualquer momento permite ser consultado para localizar peças que se constituirão em uma entre muitas possíveis narrativas. No campo teórico, pretendemos compreender esses objetos, artefatos digitais, verificando o que mudou na representação de suas etapas de vida, agora sobre a ótica do paradigma ecológico. Esses objetos são inscritos em mídias efêmeras ou persistentes, circulam para a formação ou não de uma memória coletiva, a partir de processos de valorização, manutenção, descarte ou reciclagem, realizado por instituições de saber e de memória. Pelo que nós vimos aqui, pela última apresentação da Maria José e outras apresentações, quase todas tentando representar essa nova situação que a gente vive, com um gráfico, com um mapa, ou um mapa circular, né? A ideia é de que não haja resto. Se eu reuso, reciclo, eu vou gerar menos resto ou menos lixo, né? Essa me parece ser a ideia dessa nova dinâmica da representação, da produção e do uso do conhecimento. Os indicadores e pressupostos de que há uma mudança em relação ao compromisso social de compartilhar memórias por parte das instituições armazenadoras de conhecimento ao longo do século XX, pode ser verificado quando há um deslocamento. Esse deslocamento se dá, em primeiro lugar, do mundo memorial, representado pelo que aconteceu no passado, ao mundo do saber, ou da pluralidade de saberes, que é o mundo contemporâneo, por colocar em contraste conhecimento científico versus conhecimento tradicional. Uma segunda hipótese desse deslocamento é a da disseminação do produto do conhecimento
a disseminação do processo de construção desse conhecimento. A gente está vendo aqui que nós estamos valorizando muito mais o processo de conhecer do que o produto desse conhecimento. As próprias informações ampliadas que o SAION trabalha, os ambientes de pesquisa valorizam os dados de pesquisa, que são representações do processo da pesquisa, não em detrimento do produto, mas ao menos ao lado do produto, que são as produções científicas, os artigos, as teses, os protótipos, enfim, as aplicações de todas essas pesquisas. Em função das tecnologias eletrônicas de armazenamento de grandes massas de dados, né? Como vimos ontem aqui, que a gente aproveita de uma análise de dados 0,5%, né, do total do conjunto de dados. Uma outra hipótese para esse deslocamento também é a acumulação contínua de informações do mundo inscrito à redução proporcionada pelo reuso e reciclagem. Quer dizer, a gente, talvez, como a Bernadette falou ontem, que a cada ano há um aumento exponencial, né, da produção de conhecimento armazenada, mas que talvez a gente consiga diminuir isso com o reuso ou a reciclagem. E uma outra hipótese seria a da retenção e manutenção do conhecimento como regra, informações estáveis, que a gente poderia chamar, que são essas informações que a gente consegue recuperar com facilidade, são escritas, não é? Tem rastro não eletrônico, a seleção dos saberes que devem permanecer efêmeros, não é? Que seriam as informações fluidas. Então, a gente tem aí um contraste entre informações estáveis, que são informações que a gente pode trabalhar com elas, e informações fluidas. Eu imagino assim que essa grande massa de dados que a Bernadette colocou ontem, elas se caracterizam como informações fluidas. À medida em que você escolhe, seleciona e passa para uma mídia estável, elas se tornam possíveis de serem analisadas e avaliadas. Além dessas questões, a gente tem, talvez mais no campo patrimonial, um vínculo com as comunidades de origem, não é? É preciso que essa identidade da produção do conhecimento não se perca e que ele retorne, mesmo nessa passagem do fluido para o estável, das informações fluidas para as informações estáveis, que ele receba assim de acordo da sua sociedade ou da sua comunidade de origem, né? Diz o Walter Benjamin, em Experiência e Pobreza, ele faz uma pergunta: qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural se a experiência não mais o vincula a nós? Então, se não há vínculo com o produtor daquele objeto, ele vai perdendo sentido social ao longo do tempo, né? Eu sei que quem estuda a memória ou faz pesquisa nessa relação entre memória social e informação, não deixa de citar um autor que eu acho que é o mais citado, acho que além do Halbwachs, não é, Xavier? Um dos mais citados é o Pierre Nora, né? Então, tudo vira lugar de memória, né? A biblioteca é um lugar de memória, o arquivo é um lugar de memória, o museu é um lugar de memória. Essa ideia dos lugares de memória, né, no sentido atribuído por Pierre Nora, em 1984, vem dando lugar
a um outro modo de pensar, que seria, em vez da memória, os lugares de saber. Eu acho que esses lugares de saber, eu não pesquisei isso ainda, mas acho que eles estão sendo retomados de um passado ainda anterior ao paradigma, digamos assim, memorial, né? Mas há uma obra recente na literatura francesa, de Christian Jacob. Os bibliotecários devem conhecer, porque ele organizou aquele livro O Poder das Bibliotecas, né? E tem um artigo escrito nesse livro. Ele publicou agora na França os 2 primeiros volumes de uma coleção de 4 sobre os lugares de saber. E essa obra é colocada em diálogo com os lugares de saber, os lugares de memória de Nora, mas onde ele firma a ideia de que ele está privilegiando, né, o processo do conhecer ao lado dos produtos. Então, é mais um indicativo de que a gente está indo no caminho de dar um valor maior ao processo e não ao produto. Ele pergunta, o Christian Jacob, ele faz a seguinte pergunta: como distinguir o savoir-faire do fabricante de sapatos amazonense de seu valor sobre os animais, sobre as plantas, as árvores, o céu, os rastros, os odores, ou, dito de outro modo, do saber tradicional, xamânico e místico? Não adianta a gente representar o processo. Eu vim até com meu sapatinho de látex, feito lá na Amazônia, mas não, era muita coisa para trazer, eu deixei de lado. Mas é essa ideia, não dá para descrever um conhecimento sem o contexto em que esse conhecimento é produzido. E isso é uma questão ecológica, né? Aqui colocada em termos epistêmico e paradigmático, que vai, em parte, um pouco na contramão do que o Pierre Levy diz, mas acho que é uma questão só de terminologia. Ele apresenta em seu livro As Tecnologias da Inteligência, especificamente no último capítulo, Rumo a uma Ecologia Cognitiva. Ele diz que a ecologia cognitiva ela não faz parte das abordagens estruturalistas, de episteme ou paradigmáticas. No entanto, ele afirma que sim, que ele diz que há estruturas, sem dúvida, mas é preciso descrevê-las como fluidas. E aí ele já volta de novo à nossa questão. Fluidas, provisórias, distribuídas, moleculares, sem limites precisos. Eu acho que é nesse sentido que o Edgar Morin fala sobre a complexidade do conhecimento. É mais difícil lidar com algo fluido do que com algo estável, não é? A gente não pode medir a quantidade de água num copo se ele está em movimento. A gente só consegue medir quando ele está parado, meio copo, um quarto de copo, né? Mas em movimento é mais difícil compreender como essas coisas funcionam. Nesse sentido, nós incorporamos, né, na nossa pesquisa o texto do Levy, porque, sem dúvida, ele vai contribuir com uma ideia interessante, que é a de dizer que existe subjetividade no coletivo e que os atores, conforme afirmam Bruno Latour e o Máximo de Felice, não são apenas os humanos, mas as coisas, a tecnologia, as máquinas, as árvores e as redes. Para eles, a ecologia cognitiva é o estudo das dimensões técnicas e coletivas da cognição,
devendo integrar em suas análises os conhecimentos procedurais. O estudo sobre a sustentabilidade em um mundo digital, nossa proposta teórica mais ampla nessa última pesquisa, visa também contribuir para a reciclagem digital relacionada à divulgação de dados sobre o processo de pesquisas que podem ser utilizadas em novas investigações em 2 produtos. Acho que a gente precisa, com uma certa urgência, criar um vocabulário que dê conta de discutirmos isso com mais colaboração, e eu estou me propondo a levantar os termos dessa literatura que eu estou lendo e tentar construir, no mínimo, um glossário genérico, mas isso também se percebe a necessidade das ontologias, dos vocabulários e dos tesauros. Quase todo mundo apresentou essa questão nas suas falas aqui, né? E a união de um léxico e de uma classificação pode gerar para o futuro um modelo de linguagem ontológica para o campo. Aliás, tem que ser, porque a linguagem tem que ser de máquina, né? Precisamos, então, compreender o processo de desintegração da narrativa e da transformação em um banco de dados, quando os sintagmas que a constroem são desfeitos em prol da criação de uma rede conceitual paradigmática, em razão de que os objetos artefatos, quando inseridos no mundo digital, sofrem uma primeira transformação como número e uma segunda como imagem. Então, todos os objetos digitalizados ou nascidos digitais, eles são números e eles se transfiguram em imagens. Precisamos investigar também, na esfera teórica, em que medida os processos e as técnicas de análise e representação dos objetos analógicos se mantêm ou se modificam no mundo digital, considerando, segundo anteriormente citado por Manovich, as 5 qualidades do objeto digital: algorítmica, fractal, automática, mutável e transcodificável. Na esfera prática, objetivamos construir, no mínimo, um mapa conceitual com léxico visual e definições para os campos estudados, a priori nomeado de ecologia dos objetos digitais, com o intuito de socializar os dados e os procedimentos realizados nessa pesquisa. Bom, concluindo, então, a principal contribuição dessa proposta ao avanço científico em relação às fronteiras do conhecimento diz respeito à inclusão do paradigma ecológico, que eu colocaria ao lado dos paradigmas representacional, comunicacional e platônico, ou da informação em si própria, como disse Capurro em 1991. Relativos aos processos de fluxos informacionais estudados no campo da ciência da informação. Adicionar ao ciclo de vida dos objetos, agora em sua maioria digital, um elemento novo, o reuso, a reciclagem dos restos digitais, o que nós vimos aqui já está acontecendo, e que significa considerar os objetos digitais como imagens fluidas e estáveis ao mesmo tempo, efêmeras e persistentes, invisíveis e excessivas. Escavar, aí entrando na arqueologia, que também faz parte aqui da metodologia, né? Escavar, interpretar, representar conceitualmente esse universo é o que propomos, em que computadores possam integrar a memória do corpo como um chip órtese, dispositivo digital de memória auxiliar, de caráter pessoal, da mesma forma que as coleções analógicas, as coleções não digitais de objetos visuais e sonoros, pertencentes à categoria dos arquivos,
auxiliam no acesso à manutenção de informações produzidas pela sociedade, as quais, pelo volume de conteúdos, não podem ser armazenadas na memória do corpo, com a mesma abrangência ou a mesma especificidade. A questão-chave é levar o cidadão a repensar seus valores e práticas, reduzir o consumo exagerado e o desperdício, e o que isso influencia a acumulação ou a perda de bits no ciberespaço. O método arqueológico, ao lado das netnografias, vem sendo experimentado em pesquisas sobre rastros memoriais em plataformas digitais de redes sociais que mantêm a guarda de mensagens por mais de 24 horas. Isso é um trabalho de uma aluna minha que está estudando essas plataformas que memorizam, não é, as narrativas por mais de 24 horas. Essas plataformas operam com informações fluidas que precisam ser estabilizadas em arquivos, de modo a permitir sua descrição. As operações arqueológicas de escavar, localizar, interpretar e descrever fazem parte do processo de transformação dos objetos em seu ciclo de vida e devem considerar o reuso ou reciclagem como condição de diminuição de restos nos espaços digitais e não digitais. A hipótese, aí é um finalmente mesmo do texto, a hipótese de que restará muito pouco da memória integral desses artefatos nascidos digitais e digitalizados demonstra que, por conta da autonomia dos objetos em trânsito na rede digital, que se autorreciclam, mantendo restos persistentes e transformações criativas, estaremos um pouco apaziguados por não podermos garantir a eterna memória do ciberespaço, a exemplo do que ocorre com a transmissão oral do saber que não gera restos. Bem, cadê o meu ajudante ali de... Vou lá, né? Você pode passar? Eu vou passar rapidamente algumas imagens nesses 10 minutinhos sobre as bibliotecas. Aí é uma questão para todos pensarem, né? Se aceitamos a definição segundo a qual a biblioteca é uma coleção organizada de documentos, não há razão para não incluirmos nela os documentos eletrônicos, tá? Digitalizados ou na... Ele é tão cotidiano na nossa vida que nós não nos percebemos dele, né? É até acho o Steven Mitten que fala que é um dos elementos que caracteriza o gênero humano é o fabrico de objetos, né? A seletividade do processo de preservação, né? Preservar o quê, para quem e por quê, né? Tudo não vai ser preservado, tem que haver uma seleção e, em cima desses vestígios dessa seleção, onde o esquecimento está atuando, que a gente não pode dissociar o esquecimento da memória, o esquecimento é parte da memória, é constitutivo da memória, né? O papel desses resíduos como uma forma de recuperar esses esquecimentos. É diferente do apagar a memória, aí deixa de existir, mas o esquecimento ele negligencia determinados atributos que depois podem ser recuperados ou não. É muito interessante isso, e agora a gente fica aberto às perguntas da plateia. Aqui, professora. Parabéns pela apresentação. Eu queria destacar a citação que a senhora trouxe do Walter Benjamin. Me escuta bem? Me escuta bem? Qual o valor do patrimônio cultural se a nossa experiência não o vincula mais? Não é isso? E com base nesse questionamento do Benjamin, eu queria lançar uma reflexão, eu acho que talvez para todos, né? Não só para a senhora
a gente tentar desvendar juntos essa perspectiva, mas foi o que essa pergunta suscitou na minha cabeça, né? Se eu vou pedir licença para ler, tá? Se a tendência que Walter Benjamin sugere com essa reflexão, ela seria a da valorização do bem cultural a partir do despertar da autoconsciência dos sujeitos como fazedores dessa cultura, desse patrimônio cultural, né? Então talvez esse questionamento do Benjamin, ele teria a ver com a valorização das práticas, das representações, das celebrações e dos saberes populares. Então, muito mais que aquilo que é chancelado pelo Estado. Por um lado, eu acho que é isso, mas a ideia, por incrível que pareça, é uma ideia de seleção, porque o objeto só tem um valor, um valor intrínseco, um significado de vida cultural, quando ele tem um vínculo com a sua comunidade de origem. Ele representa ainda um traço cultural na sua comunidade de origem. No momento que não exista mais esse traço cultural, ele perde o valor, né? Não é exatamente isso que o Benjamin está falando aqui, sobre o olhar da modernidade, num mundo que começa a mudar e apresentar restos, mesmo palpáveis, né? A época que surgem os lixos de luxo, como é que chama? As lojas de venda de objetos de segunda mão. É nesse momento da modernidade em Paris que ele vai fazer essas reflexões todas. Então, a questão do vínculo é uma questão de seleção, né? Não há sentido em manter todos os objetos se eles não têm uma conexão com quem os fabricou. Vamos tomar o exemplo de um museu, não é? Se não há mais um vínculo efetivo memorial em relação ao objeto, porque ele está ali no museu representando uma fala, uma tradição, uma comemoração. Se isso não existe mais, também não há razão para manutenção. O objeto perde o sentido. E você pode transferi-lo para outra função ou retirá-lo do museu. É um pouco nesse sentido, não é? A oralidade, ela é transformadora em tudo. Ela não gera restos, né? Não há restos originais, autênticos, que possam ser recolhidos de um conhecimento via tradição oral. Ele é mutável o tempo todo. É aquela história. São histórias. E essas histórias se modificam à medida que a outra pessoa conta pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Eu penso que é bom a gente lidar com essas questões, porque, às vezes, nos sentimos muito infelizes de ter que nos desfazermos de objetos, porque eles podem um dia ter um valor, só que no mundo contemporâneo nós não vamos dar conta disso. Então, a gente tem que buscar alguns alentos assim, para que entenda que existe um valor de representação de objetos em relação ao patrimônio, por exemplo, mas é possível despatrimonializar também, não é? É possível. A questão patrimonial, ela não é muito antiga, ela é relativamente recente, com pós-Revolução Francesa, no sentido de resguardar uma memória da nobreza que estava sendo esfacelada com a Revolução Francesa, né? Mas, no passado,
as pessoas usavam reutilizavam os objetos de uma maneira, né, uma igreja era transformada em outra coisa, enfim, um monumento como um pórtico, um portal, acabava sendo desfeito. Então, essa ideia de guarda e manutenção eterna de tudo, o Galindo deve estar me odiando, não vai nem me pagar a passagem de volta. Mas, quer dizer, a seleção tem que aparecer aí, não é? Tem um caso interessante, que é dos índios Hopi, nos Estados Unidos, que eles proibiram a entrada de arqueólogos dentro das suas reservas. Não por nenhum problema com o arqueólogo em si, mas que o arqueólogo ia lá, escavava, pegava o material cerâmico deles e levava para o museu para fazer a exposição. E esse material cerâmico fazia parte do processo de fabricação de novas cerâmicas deles. Eles juntavam na argila o caco de cerâmica moído, e eles estavam ficando sem caco de cerâmica para poder juntar na cerâmica, não estavam mais podendo fabricar cerâmica, então proibiram a entrada de arqueólogo dentro da... Então, a memória não estava no objeto, estava no processo. Não sei se conseguir responder. Professor, como é que a senhora avalia a visita hoje de Brenan para essa parte de memória? Olha, o Brenan, a oficina Brenan é difícil de você usar como um exemplo para essa discussão, porque o Francisco Brenan está vivo e mora lá. Então, aqueles objetos, para ele, têm um valor e têm um vínculo. Até eu acho que talvez não seja um bom exemplo. Há um vínculo com a vida dele, há um vínculo com a história de Recife, de Pernambuco. Está super vinculado. Tudo aquilo ali, por ele estar ainda vivo, e, enfim, e muitas coisas da arte dele, provavelmente, depois que ele morrer, vão continuar simbolizando essa história por um período, mas que depois aquilo vai diminuindo, porque vai perdendo o vínculo. A diminuição não é porque o objeto não tem mais interesse, porque a moda mudou, ninguém gosta mais da cerâmica. Não é isso, é porque o vínculo vai diminuindo e os objetos vão se transformando ou se reciclando, não é? Então, eu acho que ele é um exemplo de vínculo, de um vínculo cotidiano. De cotidiano. Cotidiano. Ele passeia por ali, pelo meio da sua obra, né? É uma coisa única. O Sayão até viu a briga dele com a filha, né? Existe uma outra teoria também de um francês chamado Octave de Barry, que a gente vem trabalhando com ele. Ele é antropólogo e ele diz o seguinte, que muitos objetos que vão para os museus, ou que as famílias doam, ou que o Estado recolhe por algum motivo, são peças que as pessoas querem se libertar daquelas peças, ou porque elas causaram traumas em sua vida, ou porque elas representam momentos traumáticos. Então, elas não querem jogar fora, porque jogar fora seria um ato de blasfêmia até. Mas, se o museu recolher e mantiver lá, ficam felizes, porque se livram daquele contato com o objeto e, ao mesmo tempo, sabem que aqueles objetos que têm algum valor, Y, X ou Z, estão resguardados no museu. Quer dizer, não foram perdidos, mas elas podem esquecê-los. Então, é um outro tipo de esquecimento. Você esquece, mas você sabe que você pode ir lá olhar e ver de vez em quando,
ou que aquilo está sendo cuidado, restaurado, limpo. É um outro tipo de relação, né, do museu com a sociedade, com um vínculo. Agora, por ordem da Sandra, a última questão. Ô Vera, como é que fica o mundo? Como é que fica o mundo com essa proliferação de objetos órfãos que nós estamos vivendo? Órfãos de vínculos, fabricados em massa, por exemplo, na China, né, no Vietnã, essas pilhas de roupas que vão para a Índia para serem... os hindus estão pedindo, pelo amor de Deus, para pararem de mandar roupas para lá. Esse lixo todo desses objetos órfãos que a sociedade contemporânea está produzindo, né? Desse ponto de vista que você está adotando aí, como é que ficam esses objetos e como é que nós vamos lidar com esse lixo? Não do ponto de vista prático, que nós estamos mandando para os países pobres, né? É isso que nós estamos fazendo. Desses países, a nossa lata de lixo. Mas do ponto de vista memorial. É uma realidade, não é? A gente não pode abrir mão dessa realidade, boa ou ruim, é uma realidade que acontece. Eu acho que toda essa campanha ecológica do menos, não é? Dos 3 R's, não é? Rejeitar, reduzir, etc., é uma campanha que pode valorizar isso. A questão da educação, não é? A gente tem que começar a pensar em educar nossas crianças para esse outro mundo. Por exemplo, eu acho que a educação é importante, porque eu quebrei um dente e tive que fazer um bloco. Aí falei para a dentista, não tem uma impressora 3D que faça esse bloco rapidinho? Ela falou, tem. Nos Estados Unidos, os dentistas já estão usando a impressora 3D para fazer o bloco. Mas, aí eu falei, e por que você não usa? Ela falou, olha, porque eu sou uma artesã. Eu gosto de fazer o bloco, de esculpir o bloco, de ver se está bom, se encaixou direito e tal. É um prazer que eu tenho. Depois ela me confessou que ela queria ser escultora, a família não deixou, ela foi ser dentista, mas ela incluiu a escultura na vida dela. Então, eu acho que é uma questão de educação, é uma questão política, não é? Eu não sei responder essa pergunta, na verdade, né? Se alguém tiver alguma ideia aí na plateia, pode tentar. Não sei. Eu espero que seja eu acho que é uma questão, além de uma questão política, de um capitalismo selvagem, nesse sentido, que explora o outro com trabalho escravo, etc. Tudo isso a gente devia ser contra ao comprar uma roupa feita lá nos tigres asiáticos. Só que a gente não faz, porque é muito mais barato e, às vezes, você não tem condições, não é, de não utilizar aquela roupa que custa $2, $1 de fabricação, ou centavos, né, por conta do trabalho escravo. É duro de pensar, né? Pensamos que ficamos livres da escravidão, né, e começamos um novo século com esses problemas todos. É lastimável. Mas é difícil por conta do financeiro. Hoje em dia, os jovens todos andam, quando precisam tomar um táxi, andam de Uber, que é mais barato, né? Mas será que é só isso que importa? Obrigado, Vera. Agradecemos muito a palestra.
e vamos aguardar a próxima. Obrigada, Vera. Obrigada, Carlos.